Resolvi vir aqui falar sobre emoções, saúde mental, que é tudo que a gente vai falar aqui nesse canal. E num dia em que eu me quase auto-sabotei, mas eu falei, Letícia, é justamente por isso que você precisa gravar hoje. Porque, gente, eu não sei se vocês podem perceber, mas a pessoa está com os olhos inchados. Eu, na época da escola, minhas amigas sempre sabiam quando eu chorava. Eu chegava lá e elas falavam, o que aconteceu? Você chorou, né? Porque eu sou uma pessoa muito transparente. E desde ontem, assim, nesse final de semana, eu vou começar a falar e eu vou começar a me emocionar, a lua tá em escorpião. E toda vez que a lua entra em escorpião, a gente acessa emoções, questões profundas, porque escorpião traz muito disso, né? E é por isso que hoje eu trabalho muito com a astrologia védica, porque ela traz muita clareza e muita profundidade sobre as coisas. E eu resolvi falar e gravar esse vídeo. Tô sem roteiro, tô sem nada, sabe? Tô fazendo completamente ao contrário do que todo mundo diz que é pra fazer. Enfim, mas tô aqui com a cara e com a coragem, porque eu quase me auto-sabotei, mas estou aqui. Não vou gravar um vídeo muito imenso, até porque eu quero ser bem objetiva aqui, porque durante muito tempo, ou sei lá, minha vida toda eu escutava que, não, engole esse choro, por que que você tá chorando? Você não pode chorar, você não pode sentir, você isso, você aquilo outro. Quantas vezes você não ouviu isso? Engole esse choro, menina, por que que você tá chorando? E, gente, às vezes eu fico me questionando assim, tipo, não, eu preciso sentir. Se eu tô com saudade de alguém, eu vou chorar. Se eu tô com saudade de alguém, eu vou mandar mensagem. Se eu tô com saudade da minha versão antiga, ou da minha versão quando eu tô viajando, ou da minha versão quando eu tô com a minha família, ou da minha versão quando eu tô apaixonada, ou da minha versão quando eu tô trabalhando, sabe? A gente precisa se permitir sentir. É por isso que às vezes eu tenho escutado tantas pessoas falarem, nossa, tá tão difícil de lidar com algumas pessoas, porque as pessoas estão tão reativas, tão grosseiras, sabe? Por conta disso, porque se vestiu uma armadura, se vestiu uma coisa tão gigantesca que na realidade nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais. A gente sente, a gente chora, a gente ri e a gente precisa se perceber. Porque quanto mais clareza a gente tem de como a gente está se sentindo, eu tava até conversando com uma amiga esses dias e aí eu tava conversando com a minha família também. Eu acredito que dois problemas a gente tem muito grande assim no mundo, sabe? A falta de autoconhecimento e a falta de comunicação. As pessoas não conseguem se comunicar direito. E eu já fui essa pessoa e eu ainda tô em processo, pelo amor de Deus. Eu tô aqui trazendo coisas que eu passo justamente para talvez te ajudar com isso. Porque o que que eu fiz, né? Eu acessei saudades profundas, questões e emoções muito intensas dentro de mim, desde ontem. E aí, ontem eu fui no parque correr porque eu precisava desse contato com a natureza. E eu aprendi antes, e eu tô no processo de aprendizado do meu corpo comigo mesma, com as minhas emoções e como que eu posso fazer, expurgar isso para que isso não vire uma doença. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque no Ayurveda a gente sempre fala, né? Tudo começa na mente. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, assim, o que que tá vindo muito em mente? O que que tá reverberando? E aí eu trago, tipo, o que que meu coração tá pedindo? Então, ontem eu fui pro parque porque eu queria extravasar, eu queria colocar isso pra fora, porque minha cabeça tava, tipo, isso, aquilo outro, o que que você vai fazer? Lá, lá, lá. E eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu vou pro parque correr, porque eu acho que eu preciso colocar isso pra fora, meu corpo precisa agir e expurgar isso. Mas tá bom.
Só que às vezes, por quê? E aí eu fui pensando, né? Porque às vezes o chorar lá dentro de mim é tipo assim, se eu chorar, eu sou fraca. Se eu chorar, eu não, eu não, sabe, eu não posso chorar. Eu tenho que, eu até me emociono falando isso. Por quê? Porque eu não posso chorar. Porque eu sou fraca, eu não quero ser fraca, eu quero ser forte o tempo todo. Só que a gente não é forte o tempo todo e tá tudo bem. A gente não nasceu pra ser forte o tempo todo. A gente, muitas vezes a gente precisa acessar essa noite escura da alma, que às vezes eu falo, que é justamente, eu falo porque já ouvi falar muito sobre isso, né? E tem questões na Bíblia que falam sobre isso, tem questões, enfim, em vários lugares, mas isso não vem ao caso agora. E aí, eu tava correndo, e aí eu olhei assim, eu falei, cara, não, eu só tô com vontade de chorar. Eu vou embora pra casa. E aí eu voltei pra casa. E aí eu entrei em casa e eu comecei a chorar. Eu fui, me abracei a almofada, chorei, coloquei tudo pra fora, entendi aquilo que tava se passando. E aí eu fiquei me questionando, tá, e agora? O que você vai fazer com isso? Aí eu mandei mensagem pra umas amigas, por isso que é sempre bom, cara. Amigo é tudo nessa vida. Nunca dê as costas para seus amigos, sabe? Valorize cada um deles. Cada pessoa na sua vida tem um papel importante. Cada pessoa na sua vida é um ser de luz, é um ser da espiritualidade que tá ali para te ajudar nos momentos em que você mais precisa. E aí minha amiga falou assim, tá, então vai, então chora, põe pra fora isso, não deixa guardado. E aí a outra minha amiga virou e falou assim, tá, você já falou o que tá acontecendo? Você já conversou sobre isso? Você já colocou pra fora isso? Aí eu falei, não. Aí ela, então, será que você não deve fazer isso? Porque talvez as pessoas nem saibam o que tá acontecendo. E eu falei, poxa, é verdade, né? Preciso colocar isso pra fora. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu ajudo isso dentro da mentoria, dentro dos meus atendimentos com o mapa, dentro de tudo. E ou quando, né, as minhas amigas precisam desse colo também, eu sempre tô aqui para fazer isso. Mas quando é com a gente esquece. E quando eu tô falando isso para as pessoas, eu também tô falando para mim mesma, sabe? Porque, gente, a gente tá aqui pra evoluir. Eu não sou perfeita, eu acredito que ninguém é, porque se a gente fosse perfeita, a gente não estaria aqui nessa, nesse planeta Terra, nessa fase, enfim. Mas assim, a gente precisa se permitir sentir, a gente precisa entender que nós somos vulneráveis, a gente precisa entender que nós temos muitas emoções. O que a gente não pode, o parâmetro que eu quero trazer aqui também, né, com esse vídeo é: isso é recorrente? Isso tá acontecendo todos os dias? Você passou por um luto, você perdeu alguém, o que tá acontecendo? O porquê que isso tá vindo à tona? Então, assim, com que frequência isso vem à tona? Porque o que me traz um acalento também é entender da astrologia védica e entender essas fases. Tipo, a lua tava em escorpião desde ontem, se eu não me engano, e vai até amanhã. Então, dentro desse período, é como uma lupa, assim, para mim, no meu caso. E dependendo do seu posicionamento do seu mapa, você também deve estar se sentindo assim. Então, se esse vídeo chegou para você, não é por acaso. Então, alguma coisa você está precisando olhar. E eu espero que isso possa te ajudar. E aí, o que a gente precisa pensar, então, talvez? Como que você expurga isso de você? Como que você transmuta isso? Como que você traz pra luz, sabe? Porque a gente precisa mesmo mergulhar, ir lá no fundo do poço e falar, porra, tá aqui. É isso aqui tá me incomodando, isso aqui não tá dando certo. O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer pra mudar? E aí que a gente pede ajuda se é necessário, faz uma terapia se precisa, faz, sabe, algum encontro com os amigos pra renovar a energia, mas não deixa isso morrer no sentido de a gente precisa transmutar isso, a gente precisa mudar, a gente precisa entender. Ai, e é isso. Então eu vim
compartilhar, porque se a gente não lembrei, se a gente não faz isso, a gente adoece. Se a gente não olha para a dor, se a gente não sente ela e transmuta ela, a gente adoece. E aí a gente se cala, a gente engole choro, a gente. Por isso que muitas vezes a gente tem problema na tireoide, muitas vezes a gente tem problema com excesso de peso, com inchaço. Por quê? Porque a gente tá guardando emoções. O nosso corpo, se a gente não extravasa, se a gente não fala, a gente tem problemas na comunicação. Quantas vezes você queria falar alguma coisa para alguém, mas com medo da reação da outra pessoa com você, você não falou. E aí você guardou aquele sentimento pra você, sabe? É por isso também que eu tô deixando aqui embaixo um template que eu fiz com todo amor e carinho, porque isso me ajudou demais a entender os meus sentimentos, a entender, a colocar pra fora aquilo que eu tô sentindo, que é um template do Notion. Então, por quê? Porque às vezes você tá na correria ou tá viajando, que era o meu caso, que eu tava viajando e tal na Europa e eu não conseguia levar muitas coisas. E aí eu falei, não, então eu preciso de um template digital. E depois eu vi vários outros benefícios com relação a isso, porque, eu quero lembrar o que que aconteceu, ou como que eu tava me sentindo em tal situação. Porque isso é autoconhecimento, gente. A gente precisa entender como que a gente funciona. E não é aquela questão de, não, eu vou colocar isso na mão do outro, a minha terapeuta vai ter que me falar o que que eu vou ter que fazer. Não! Você tem que ser o seu próprio guru, a gente tem que ser o nosso próprio guru. E a gente só consegue isso quando a gente tem clareza da gente mesma. Quando a gente sabe os nossos valores, quando a gente sabe como que a gente funciona, dependendo do lugar que a gente tá. É por isso que eu amo a astrologia védica, porque ela me trouxe muito autoconhecimento, principalmente durante as minhas viagens, e aí eu pude colocar em ação e perceber como o meu mapa funciona na prática, entendeu? E é por isso que hoje eu trabalho com isso também, que é uma das minhas ferramentas. Então, assim, pra gente se conhecer. Quanto mais clareza a gente tem daquilo que a gente é, do porquê que a gente faz o que a gente faz, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. E isso eu falo de coração, assim, ó, de verdade. Porque transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua. Então, um beijo. E se esse vídeo te tocou, se esse vídeo fez sentido pra você, manda pros seus amigos, manda pra quem você puder, ou dá um like pra daí o YouTube mandar pra mais e mais pessoas que estão passando por muitas mudanças, que estão passando por várias situações e precisam se permitir sentir, mas não só sentir, entender o que tá acontecendo e o que a gente pode fazer pra mudar. Porque a gente também precisa de um plano, a gente também precisa de uma estratégia para sair de onde a gente está e conseguir realizar os nossos sonhos e ser mais feliz e mais leve nessa vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.